Lançado em 2 de julho de 2004, dirigido por Sam Raimi e protagonizado por Tobey Maguire, Homem-Aranha 2 até os dias de hoje é considerado por muitos o melhor filme do super-herói. E é mesmo. Mas o que faz esse filme ser tão bom? E por que parece que dificilmente haverá outra produção do Cabeça de Teia que se iguale a essa obra em grandiosidade? No vídeo de hoje iremos conversar sobre Homem-Aranha 2 e iremos entender o que faz dele tão bom e por que com certeza não teremos outro filme no mesmo nível. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Até o momento tivemos 8 filmes solo do Aracnídeo, com Homem-Aranha 2 sendo o melhor de todos eles. Eu sei que muitos irão falar que No Way Home ou Sem Volta para Casa foi o melhor, por principalmente reunir os intérpretes do personagem, um feito inédito no cinema de quadrinhos, mas o fato é que o terceiro filme do Aranha no Marvel Studios só é bom pelo fator nostalgia, é nisso que essa produção se sustenta. Já Homem-Aranha 2 é um bom filme por seus próprios méritos. Mas então, o que faz dele ser superior aos outros filmes lançados? Em primeiro lugar, precisamos destacar a direção magistral de Sam Raimi, que retorna do primeiro filme muito bem sucedido e aqui demonstra estar mais à vontade com o universo do herói. A visão clara que Raimi tinha foi um fator muito importante e determinante para o sucesso da trilogia. Outro ponto importante foram as atuações do elenco. Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco, Alfred Molina e J.K. Simmons atuaram de forma impecável. Todos estavam ótimos em seus personagens, agora com um pouco mais de desenvolvimento. Porém, o ponto que fez toda a diferença para tornar este filme um marco das adaptações de histórias em quadrinhos foi a história que Raimi decidiu contar. Um dos piores erros que qualquer franquia de Hollywood comete quando desenvolvem uma sequência de um filme de sucesso é, sem sombra de dúvidas, o exagero. Não sei quem foi que normalizou isso, mas na cabeça dos produtores de Hollywood, uma sequência precisa ser maior e mais grandiosa que o primeiro. Tudo que deu certo no filme original precisa ser trazido de volta mais anabolizado. E esse é o grande erro que praticamente todas as franquias cometem. Essa ideia de que a escala precisa ser sempre maior a cada filme é o que de fato mata as franquias. Os produtores sempre pensam em apresentar um espetáculo cada vez mais extravagante e desmedido do que em contar uma boa história. E indo contra essa visão excêntrica dos engravatados de Hollywood, Sam Raimi decide manter o mesmo nível do Spider-Man original. E é aqui onde ele deu uma verdadeira aula de como realizar uma sequência de um filme de sucesso, superando o capítulo anterior, contando a história que queria contar e de quebra preparando o terreno para o capítulo seguinte. Em qualquer filme de ação, as explosões precisam sempre ser maiores. Em filmes de super-herói, o número de vilões precisa sempre ir aumentando, mas não em Homem-Aranha 2. Diferente da franquia Batman, por exemplo, Sam Raimi decide manter apenas um único vilão do filme, Dr. Octopus. Em vez de dobrar as ameaças do longa, Raimi decide focar na trágica história do Dr. Otto Octavius. E essa é uma decisão mais do que acertada, porque assim ele tem tempo para desenvolver o personagem da maneira correta, uma vez que não é preciso contar a origem do protagonista e nem de outro inimigo. E por não dividir tela com outro vilão, como foi o caso de Batman Eternamente, por exemplo, todo o tempo que o Dr. Octopus possui é muito bem aproveitado para a construção de um oponente memorável e inesquecível. E esse é o maior acerto de Homem-Aranha 2. Sua simplicidade o torna um filme muito maior e mais grandioso que o tão comentado Sem Volta para Casa. Com um único vilão, Sam Raimi tem tempo mais do que suficiente para desenvolvê-lo da maneira correta e, consequentemente, desenvolver os outros personagens, uma vez que o vilão move a trama.
Se Homem-Aranha 3 tivesse seguido pelo mesmo caminho, ele não teria sido um fracasso de crítica e público, e o seu sucesso levaria a um quarto filme em diante, e a história do personagem no cinema seria bem diferente. É bem provável que Tobey Maguire fosse o único intérprete do herói até hoje, pois com certeza a trajetória do seu Peter Parker teria ido muito mais longe, e quem sabe essa seria a versão do Aranha do UCM. Talvez exista alguma realidade alternativa em que isso de fato tenha acontecido. De qualquer modo, Homem-Aranha 2 continua sendo um filme incrível e é bem provável que jamais seja superado, uma vez que a Disney e a Sony insistem em fazer filmes do Cabeça de Teia ao lado de algum outro super-herói da Marvel. O Homem-Aranha é um personagem grande demais e não precisa fazer dupla com ninguém para que seu filme seja um sucesso. E a meu ver, a versão do UCM não faz jus ao personagem. Quando digo que muito provavelmente, dificilmente veremos um filme do herói no mesmo nível de Spider-Man 2, é porque a Marvel insiste nessa fórmula. Eu espero estar errado e que no futuro a Marvel Studios e a Sony decidam produzir filmes com histórias mais independentes de um universo compartilhado e foquem mais no universo do Peter Parker, que por si só já é muito fascinante. Ambos estúdios precisam entender que menos é mais. Vamos ser honestos, Spider-Man 3 foi um desastre. Os filmes do Andrew Garfield também dividiram opiniões, sendo que a maioria dos fãs acham até hoje que ele foi um bom Homem-Aranha, mas os roteiros dos seus filmes eram ruins. E o Peter Parker do Tom Holland sempre foi criticado por ser um sidekick do Homem de Ferro. Isso coloca Homem-Aranha 2 de Sam Raimi no topo como a melhor adaptação em live action do personagem, feito que até hoje, mais de 20 anos depois, não foi superado. Uma curiosidade para quem não sabe, mas o filme é um vencedor do Oscar de melhores efeitos visuais. Inclusive, o CGI envelheceu muito bem. Homem-Aranha 2 é uma história de sacrifício e redenção. É sobre poder e responsabilidade. E foi realizado pelo diretor certo na época certa, ajudando a consolidar os filmes baseados em quadrinhos como entretenimento de qualidade, sendo com certeza um dos responsáveis por hoje esse tipo de filme ser visto com bons olhos pelo grande público. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo sobre Homem-Aranha 2, o melhor filme do Teioso de todos os tempos e que, na minha opinião, levará muitos anos para ser superado. Mas e quanto ao que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Compartilhe esse vídeo com alguém que é fã do Cabeça de Teia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, eu ficaria muito grato. Então, muito obrigado a todo mundo que faz isso. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Vai, Teia!